Fala, galera linda e abençoada. Eu Edmara Martins em mais um vídeo da leitura da Bíblia. Estamos em Números. Já quero desejar a você um dia, uma tarde, uma noite abençoada. Que Deus te abençoe e te guarde. Números 33. As jornadas desde o Egito até Moabe. Foram estas as jornadas dos israelitas quando saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob o comando de Moisés e Arão. Moisés registrou os pontos de partida das jornadas, conforme a ordem do Senhor. E estas são as jornadas segundo os pontos de partida. Partiram de Ramessés, no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, os israelitas saíram de mãos erguidas à vista de todos os egípcios. Enquanto estes enterravam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, depois que executou juízos também contra os seus deuses. Os israelitas partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etá, que fica na extremidade do deserto. Partiram de Etá e, voltando a Pi-Haurote, que fica defronte de Baal-Zefon, acamparam diante de Migdol. Partiram de Pá-Hairote e passaram pelo meio do mar até o deserto. E andaram durante 3 dias no deserto de Etá e acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Alos. Partiram de Alos e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então partiram de Refidim e acamparam no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai e acamparam em Quibrote Hatava. Partiram de Quibrote Hatava e acamparam em Hazerote. Partiram de Hazerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon Pérez. Partiram de Rimon Pérez e acamparam em Líbina. Partiram de Líbina e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no Monte Séfer. Partiram do Monte Séfer e acamparam em Harada. Partiram de Harada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Terra. Partiram de Tera e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Mocerote. Partiram de Mocerote e acamparam em Benejaaca. Partiram de Benejaaca e acamparam em Hor Hagdagd. Partiram de Hor Hagdagd e acamparam em Jotibata. Partiram de Jotibata e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Hor, na fronteira da terra de Edom. Então, o sacerdote Arão subiu ao Monte Hor, conforme a ordem do Senhor, e ali morreu no 40º ano, depois da saída dos israelitas da terra do Egito, no primeiro dia do 5º mês. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Hor. O rei cananeu de Arad, que habitava o sul da terra de Canaã, ficou sabendo da chegada dos israelitas. E partiram de Zamona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. E partiram de Ije-Abarim e acamparam em Dibon-Gad. Partiram de Dibon-Gad e acamparam em Almon de Plataim. Partiram de Almon de Plataim e acamparam nos montes de Abarim, em frente do Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Isto é, acamparam junto ao Jordão desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim, nas planícies de Moabe. Deus manda expulsar os cananeus. O Senhor disse a Moisés, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: fala aos israelitas quando houverdes atravessado o Jordão.
para a terra de Canaã. Expulsarei da vossa terra todos os habitantes da terra e destruirei todas as suas pedras esculpidas. Também destruirei todas as suas imagens de metal fundido e acabareis com todos os seus altares nas colinas. E tomareis posse da terra, e nela habitareis, porque vos dei essa terra como propriedade. Distribuirei a terra por meio de sorte segundo vossas famílias. A família que for grande, darei uma parte maior, e a família que for pequena, darei uma parte menor. O lugar que sair por sorte para alguém lhe pertencerá. Recebereis vossa parte segundo as tribos de vossos pais. Mas, se não expulsardes os habitantes da terra, os que preservardes serão como farpas nos vossos olhos e como espinhos nas costelas. E vos perturbarão na terra em que habitardes, e farei convosco o que pensei fazer com eles. Números 34. Os limites da terra de Canaã. O Senhor disse a Moisés: ordena isto aos israelitas quando entrardes na terra de Canaã, que será vossa propriedade por toda a sua extensão. O lado sul será desde o deserto de Zim ao longo de Edom, e a fronteira sul se estenderá da extremidade do mar Salgado para o leste. E essa fronteira irá rodeando para o sul da subida de Acabrim e continuará até Zim. E saindo do sul de Cades Barneia, seguirá para Azar Adar e continuará até Asmon. E dali irá rodeando até o ribeiro do Egito e terminará na praia do mar. Para o ocidente, o mar grande será a vossa fronteira. O próprio mar será a vossa fronteira ocidental. Esta será a vossa fronteira ao norte, desde o mar grande demarcareis para vós até o monte Or. Desde o monte Or demarcareis até Lebo-Hamate. Dali ela se estenderá até Zedade e continuará até Zifron, terminando em Azar-Enã. Essa será a vossa fronteira ao norte. Demarcareis a fronteira oriental desde Azar-Ená até Cefá. Essa fronteira descerá de Cefá até Ríbia, ao oriente de Aim. Depois irá descendo ao longo da margem do mar de Quinerete para o oriente. Descerá ainda para o Jordão, terminando no mar Salgado. E esses serão os limites da vossa terra. Então Moisés ordenou aos israelitas: esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou que se desse às 9 tribos e meia. Porque a tribo de Rubem, de Gade e a meia tribo de Manassés, segundo as casas de seus pais, já receberam a sua parte. Isto é, 2 tribos e meia já receberam sua propriedade, desde o lado do Jordão, na altura de Jericó, ao lado oriental. Os homens que devem repartir a terra. O Senhor disse ainda a Moisés: estes são os homens dos homens que farão a partilha da terra, como propriedade de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. Também escolhereis um líder de cada tribo para fazer a partilha da terra, e estes são os nomes de homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Simeão, Semuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Érida, filho de Quision; e da tribo de Dan, o líder Buqui, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o líder Haniel, filho de Efode; da tribo de Efraim, o líder Quemuel, filho de Siftã; da tribo de Zebulon, o líder Elisafá, filho de Parnaque; e da tribo de Isacar, o líder Pautiel, filho de Azã; da tribo de Asser, o líder Aiude, filho de Selume; da tribo de Naphtali, o líder Pedal, filho de Amiúde. Esses são os homens que o Senhor ordenou que repartissem a terra de Canaã entre os israelitas. Números 35, as cidades dos levitas. O Senhor disse a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: ordena aos israelitas que deem cidades de sua propriedade para os levitas habitarem. Também darei aos levitas os arredores delas. Eles terão essas cidades para habitar, e os arredores delas serão para os seus rebanhos, seus bens e todos os seus animais. Os arredores que dareis aos levitas se estenderão por 1000 côvados, do muro da cidade para fora. E fora da cidade, medireis 2000 côvados para o lado oriental, 2000 côvados para o lado sul, 2000 côvados para o lado ocidental e 2000 côvados para o lado norte, e a cidade ficará no meio. Assim será os arredores das cidades. Entre as cidades que darei aos levitas haverá
6 cidades de refúgio que dareis para que os homicidas se protejam nelas, e lhes darei 42 cidades além dessas. Darei aos levitas um total de 48 cidades, juntamente com seus arredores, quando as cidades dos israelitas que dareis, tomarei muitas das tribos maiores e pouca das menores. Então, cada tribo dará suas cidades aos levitas, conforme a herança que receber. As cidades de refúgio. O Senhor disse ainda a Moisés: fala aos israelitas, quando atravessardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se refugie o homicida que houver matado alguém involuntariamente. E essas cidades serão vosso refúgio contra o vingador, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da comunidade para ser julgado. Deveis dar 6 cidades para serem vossas cidades de refúgio. Dareis 3 cidades deste lado do Jordão e 3 na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. As 6 cidades serão refúgio para os israelitas e para os estrangeiros, e o peregrino no meio deles, para que se refugie ali todo aquele que houver matado alguém involuntariamente. Leis referentes ao homicídio. Mas, se alguém ferir outra pessoa com um objeto de ferro, de modo que venha a morrer, é homicida, e esse homicida será morto. Ou, se tendo na mão uma pedra, ferir alguém, causando-lhe a morte, é homicida, e esse homicida será morto. Ou, se tendo na mão um objeto de madeira e ferir alguém, causando-lhe a morte, é homicida, e esse homicida será morto. O vingador do sangue matará o homicida ao encontrar, ele o matará. Ou se alguém empurrar outra pessoa por ódio, ou se jogar contra ela alguma coisa intencionalmente, de modo que venha a morrer, ou feri-la com a mão por inimizade, de modo que venha a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto. É um homicida, então o vingador do sangue o matará quando o encontrar. Mas se empurrá-la acidentalmente, sem que fossem inimigos, ou jogar algum objeto contra ela sem a intenção de fazê-lo, ou se, não havendo, atirar contra ela alguma pedra e feri-la de modo que venha a morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a comunidade julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a comunidade livrará o homicida da mão do vingador do sangue, fazendo voltar à cidade de refúgio onde se refugiou. Ele ficará morando ali até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo sagrado. Mas se o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se refugiou, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da sua cidade de refúgio e o matar, não será culpado de sangue. Pois o homicida deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida poderá voltar para a sua propriedade. Essas coisas serão para vós um estatuto de direito pelas vossas gerações em todos os lugares onde habitardes. Todo aquele que matar alguém será morto conforme o depoimento de testemunhas, mas uma só testemunha não será o bastante para condená-lo à morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida, que é réu de morte, e ele certamente deve ser morto. E também não aceitareis resgate por aquele que tiver ido para uma cidade de refúgio, a fim de que possa voltar a habitar na sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra de vossa habitação, porque o sangue profana a terra, e nenhuma expiação se poderá fazer pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis a terra em que habitares, no meio da qual eu também habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos israelitas. Números 36, a herança das mulheres. Então os líderes das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, aproximaram-se e falaram diante de Moisés e dos líderes, chefes das casas paternas dos israelitas. O Senhor ordenou ao meu senhor que repartisse a terra como herança aos israelitas por meio de sortes, e meu senhor recebeu ordem do Senhor de dar a herança do nosso irmão Zelofiade às filhas dele. Acontece que, se elas se casarem com os filhos das outras tribos de Israel, então sua herança será tirada da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. Dessa forma, a nossa propriedade será diminuída, e quando chegar o ano do jubileu dos israelitas, a parte dela será acrescentada à herança da tribo a que pertence. Assim, a herança dela será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés falou aos israelitas segundo a palavra do Senhor,
O que a tribo dos filhos de José está dizendo é correto. Isto é, que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade que elas se casem com quem escolherem, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos israelitas não passará de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados, cada um à herança da tribo de seus pais. E toda filha que possuir herança em qualquer tribo dos israelitas deverá casar-se com alguém da família da tribo de seu pai, para que os israelitas possuam cada um a herança de seus pais. Assim, nenhuma herança passará de uma tribo para outra, pois as tribos dos israelitas devem ficar ligadas, cada uma a sua herança. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, pois Mácia, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram-se com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filhos de José. Assim, a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. E são esses os mandamentos e os preceitos que o Senhor ordenou aos israelitas por meio de Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E por aqui nós terminamos a leitura de Números. Já vou pedir para você fechar os olhos para que nós possamos fazer uma oração, né? Como sempre fazemos. Que Deus nos abençoe. Fechem os olhos, por gentileza. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Muito obrigado por estarem aqui comigo. E amanhã, pela manhã, continuamos a leitura da Bíblia. Que Deus te abençoe.